fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre história. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa e toda a ideia de direitos que surgiram em decorrência desse processo histórico. Primeiramente, para a gente entender isso, a gente tem que pensar que nenhum processo revolucionário, assim como nenhum processo histórico que não seja necessariamente revolucionário, mas que traga muitas mudanças sociais, elas não acontecem nem de forma homogênea, nem de forma linear, nem de forma coerente. São períodos em que ocorrem muitas discussões, muitos grupos diferentes disputando poder, muitas ideias entrando em conflito, e o que se planeja não necessariamente funciona e não necessariamente você vai ter um avanço com relação ao que se tinha antes. Então, a gente tem que ter isso em mente com relação à Revolução Francesa, porque foi um processo histórico que começou com a ida das massas para as ruas, a derrubada da Bastilha, a retirada do poder do Luís XVI, um primeiro período de maior participação popular, consequentemente um período em que a burguesia se apoderou mais do poder, um período mais extremado, que foi o período do terror, que acabou decapitando o Luís XVI. No fim das contas, isso tudo acabou encaminhando para um processo de um governo tirânico através do Napoleão. Então, não é um processo linear, não é um processo coerente, não é um processo homogêneo. Muitos choques, muitos conflitos acontecem. Então, a gente vai ter na Revolução Francesa um período em que um determinado direito vai ser garantido, mais para frente ele vai ser perdido, uma concessão que uma formação de um determinado direito para todos, mais para frente vai ser reduzido para poucos. Então, não é necessariamente um processo nesses moldes que eu citei. Então, vamos começar a falar um pouco sobre como essa relação da Revolução Francesa com a formação de direitos, e direitos que influenciam a nossa sociedade como ela é nos tempos atuais. O primeiro ponto para a gente pensar é como se legitima um governo. Quando a gente fala das monarquias dos regimes antigos, a legitimação do Estado é através da figura do rei. A figura do rei seria uma figura enviada por Deus, uma figura santificada, uma figura acima de todos, e cabe a ele a defesa da sua nação, do seu reinado, do seu império. Com a Revolução Francesa, a gente tem a remoção da figura do rei. Então, o que vai legitimar a existência do Estado? O que então passa a legitimar é o próprio povo. A gente tem uma influência disso clara no Brasil hoje em dia, na nossa própria Constituição, que diz que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Ou seja, com a figura do rei de fora, vai se pensar que é o próprio povo quem legitima o poder do Estado. E aí a gente começa a ter o primeiro conflito da coisa. Como definir que povo é esse que gera esse poder, que legitima esse poder? É todo mundo? São uns poucos? É a metade? É a maioria? É a minoria? No primeiro momento, a gente tem a ideia de que deveriam ser todos. Porém, o que acaba prevalecendo na Revolução Francesa é um modelo de votação que apenas aqueles que pagassem os tributos mais altos poderiam participar. E isso excluía a grande maioria da população francesa da participação nos debates públicos. Apenas ao longo do tempo, mais para frente, foi ser conquistado o sufrágio masculino e ainda mais para frente o sufrágio universal, incluindo também a extensão do voto para as mulheres. Juntamente a esse projeto de legitimação do Estado, vem um próximo ponto, que é a criação de uma Constituição, de uma Carta Constitucional, que é uma das principais premissas que vieram do pensamento iluminista para
para formular como seria o Estado na Revolução Francesa. A ideia de uma Constituição não é do século XVIII, ela é bem mais antiga. A primeira Constituição é do século XIII, que foi a do João Sem Terra, que era justamente um código de lei que impunha limitações ao poder do rei. O rei não poderia mais fazer tudo. Então, a Constituição que se pensou para a Revolução Francesa seria um modelo de Constituição que definiria como o Estado iria funcionar. Iria pensar quais são as distribuições de cada um, como o poder é distribuído, quais são os limites para esse poder. E a gente tem algumas ideias que para nós são até um tanto quanto estranhas. Um fato interessante, por exemplo, é de que para a Câmara Alta que se elegia, que seria o equivalente ao Senado brasileiro, que na época tinha cargo vitalício, a ela cabia o papel de guardiã da Constituição, de ser o maior subtribunal. Ou seja, na nossa sociedade atual seria o equivalente ao nosso Senado ter as funções do STF. Então é algo que é bastante estranho quando a gente olha do ponto de vista de hoje. A gente teve várias ideias, né, que vieram do iluminismo, como por exemplo a ideia da divisão de poderes, que foi proposta por Montesquieu, também essa ideia de democracia, da gente ter a participação do povo nas tomadas de decisões, de ter representantes populares participando. Então a gente tem aí uma das principais premissas, uma das principais heranças que a Revolução Francesa legou para a humanidade, que é a gente pensar em governos constitucionais, em governos que são legitimados pela vontade do povo, de governos em que todas as suas atribuições, todos os seus deveres, e até que ponto eles podem exercer o seu poder, tudo isso está bem definido dentro de um código de leis. Então a gente tem essa herança em aspectos de direito que ficaram da Revolução Francesa. Um outro ponto muito importante da Revolução Francesa foram os chamados direitos individuais, ou então os direitos referentes à liberdade, o direito do ser, o direito de existir, ou o direito de você poder fazer o que você bem entender da sua vida. Ou seja, direito de ir e vir, direito de crença, direito de pensamento. O direito de pensamento, na verdade, é uma mera formalidade, porque como não existe coação de pensamento, então não tem como você garantir um direito de pensamento. Não existe tecnologia na humanidade que impeça o sujeito de pensar. O que se impede, através da coerção, é a liberdade de expressão. E esse sim é um direito importante. Todo mundo tem opinião. A repressão, normalmente, a pessoa ela sempre vem na sua capacidade de dizer o que você pensa. E esse foi também um dos pontos importantes. Ou seja, a gente teve a Revolução Francesa criando todo um legado de direitos individuais que ficaram marcados pelos chamados códigos napoleônicos, que foi o primeiro direito civil da história, ou seja, o primeiro código de leis que vai criar as garantias do dia a dia, da sua existência. As leis que vão reger você na sua existência, na sua vida comum, cotidiana. Um ponto importante quando a gente fala dessas liberdades, e como eu disse no começo, esse processo não foi necessariamente linear, é quando a gente fala sobre a liberdade de expressão, e um ponto mais específico da liberdade de expressão, que foi a liberdade de imprensa. No final do século XVIII, a gente começou a ter as sociedades de massas, as aglomerações humanas cada vez maiores, e o papel da imprensa como difusora de informação começou a crescer. Então, o papel dos jornais, o papel das publicações impressas para divulgação de informações cada vez se tornou maior. E isso cada vez mais também gerou implicações políticas. Então, a gente teve nesse período da Revolução Industrial, desde a liberdade até a coibição, até a total proibição
houve períodos em que apenas notícias do próprio governo poderiam ser divulgadas através da imprensa. Qualquer tipo de papel impresso com informações que não fosse que o governo quisesse seriam proibidas e o autor seria punido. Ou seja, essa liberdade de expressão também não foi plena. Ela encontrou suas limitações igual a todos os tipos de liberdade existentes. Um outro ponto também que foi bastante importante ao se pensar esse Estado foi a separação do Estado secular do poder religioso, ou seja, começou a se pensar o Estado o diferente de religião, o Estado laico, o Estado que não tem uma religião, um Estado que vai abarcar todas as pessoas independentemente de qual fosse a religião. E isso gerou um forte conflito da França com os Estados papais. Um outro ponto importante que a gente tem que frisar é quando a gente pensa num princípio muito importante também que foi postulado nessa época da Revolução Francesa, que foi o da igualdade de todos perante a lei. Esse foi um ponto bastante questionado na época, porque havia um costume dentro da sociedade pensar que as pessoas não eram iguais. Obviamente que haveria uma resistência entre um membro da nobreza se ele fosse tratado diante da lei da mesma forma como um camponês ou como um mendigo. Então, essa ideia de igualdade foi muito polêmica, muito complexa e receberam muitas críticas, mas acabou ao longo do tempo prevalecendo, e isso até hoje. Ou seja, diante da lei todos são iguais, a lei, pelo menos na formalidade da coisa, não necessariamente na prática, mas formalmente, diante da lei, todos são iguais. A lei não pode tratar de maneira diferente as pessoas. Todos têm que receber um tratamento igual, e é um princípio que até hoje está estabelecido dentro dos nossos códigos legais. Outro ponto que também foi bem importante dentro desse contexto da Revolução Francesa foram os chamados direitos sociais. No seio da Revolução Francesa, a gente já teve alguns grupos que a gente poderia chamar de proto-socialistas, serão os primeiros a pensar alguma ideia de socialismo ou de uma sociedade de um governo que teria que arcar com determinadas responsabilidades diante da sociedade, do bem-estar da sociedade. O principal nome nessa época da Revolução Francesa foi o Babeuf. O Babeuf é considerado como o primeiro socialista moderno. E dentro desses grupos que fizeram pressão, a gente teve algumas propostas que são aquilo que a gente conhece como os direitos sociais. Direito à saúde, direito à educação, à moradia e todas essas propostas que a gente conhece hoje em dia. Na Revolução Francesa, uma dessas ficou bastante notória, que foi o direito à educação. A Revolução Francesa trouxe consigo a proposta de se ter um ensino cada vez mais universal e um ensino também secular. Então, uma outra herança que a gente teve dentro do processo da Revolução Francesa foi o primeiro passo para a ideia de um Estado social, de um Estado que vai oferecer serviços para a população e que vai zelar por melhores condições dessa população. Um outro corpo de direito também que foi criado foram os direitos referentes a questões econômicas. E aí a gente vai ter a liberdade de trabalho, o livre exercício de profissões, o direito de você abrir empresas e também a igualdade de todos no mercado de trabalho. Essa igualdade, ela no caso inclui o fim das chamadas guildas, que eram grupos de profissionais que conseguiam fechar em torno de si o direito de trabalhar. Por exemplo, se você tivesse uma guilda de ferreiro, apenas quem pertencesse à guilda poderia trabalhar. Quem fosse de fora da guilda não poderia trabalhar. Ou seja, um determinado grupo consegue fechar, impedir o livre exercício da profissão. E essa foi
uma influência dos pensamentos liberais, que já começavam a se formar no século XVIII, como, por exemplo, através do Quesnay, que foi um economista francês, que ele foi o pai do pensamento fisiocrata e era um defensor do livre mercado e da não interferência do Estado nas relações econômicas. Então, dentro da Revolução Francesa, como a gente teve uma força da burguesia, essas liberdades referentes à economia também tiveram muito peso dentro das mudanças propostas. Com isso, a gente tem a perda dos privilégios da nobreza, e entre esses privilégios a gente pensa a isenção de impostos. As pessoas que faziam parte da nobreza teriam que pagar impostos igual a todo mundo, ou seja, um grupo não poderia ter o direito de não pagar imposto, bem como os direitos de comprar propriedades, de abrir empresas. Ou seja, a gente teria o primeiro passo para a criação de um modelo liberal de trabalho, onde as pessoas podem exercer qualquer tipo de trabalho sem o Estado proibir, impedir e etc. Dentro dessas liberdades econômicas, uma delas foi bastante delicada, e é até os dias de hoje, que é o chamado direito de propriedade. Alguns dizem que é um direito natural, outros dizem que não é um direito natural, que é um direito meramente positivo, que ele pode ser questionado. E na época da Revolução Francesa também houve quem questionasse. Dentro desses grupos do Babeuf, a gente tem já algumas ideias de uma espécie de socialismo, ou seja, de acabar com a propriedade privada, nada de ninguém, logo tudo é de todo mundo. Não prevaleceu essa ideia, obviamente, prevaleceu a ideia do pensamento burguês, do pensamento capitalista, que a propriedade privada ela é fundamental para o ordenamento, tanto social quanto econômico, mas essa ideia de acabar com a propriedade privada e o questionamento do direito de propriedade privada já estava presente dentro do contexto da Revolução Francesa. Não foi uma invenção de Marx, não foi uma invenção de meados do século XIX. No final do século XVIII, essa ideia já estava presente dentro da Revolução Francesa. E um ponto também curioso é que dentro do pensamento liberal houve um questionamento desse direito de propriedade, mais especificamente o direito de herança. Alguns pensadores liberais da época achavam que se uma pessoa poderia enriquecer, poderia. Ela poderia ter muitos bens, poderia, contanto que ela fizesse por merecer. Então, esses pensadores achavam que a meritocracia deveria funcionar de uma tal forma que todo mundo tinha que começar do zero. Então ninguém poderia receber uma herança do pai. Todos tinham que começar do zero e conquistar por seu próprio merecimento, sem receber nada de ninguém. E também foi uma proposta que não foi para frente, foi vencida, e as heranças continuam até os dias de hoje. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.